Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Comigo aqui, professora Valcineide Malta, para um assunto muito importante. Vamos descobrir qual é? Essa aula é de número 19 e o objeto de conhecimento é propriedades da igualdade. E o detalhamento, igualdade entre números, maior que, menor que. Relação de igualdade matemática para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Vamos lá, então, dar início à nossa aula. Olá, olá! Hoje eu estou aqui numa famosa feira de Manaus, mais conhecida como Manaus Moderna. E sabe por que eu estou aqui? Por causa do assunto de hoje, igualdade matemática. E nós vamos utilizar algo que os vendedores utilizam muito em feiras, né? Em alguns supermercados também, né? Existe. E já eu vou dizer o que é. Então, olha só. Nós vamos agora visitar uma loja de doces. Nós estamos aqui na entrada e nós vamos mostrar aqui na imagem algo que vai lembrar e que vai mostrar aí com exemplos o que é uma igualdade matemática. Observem aqui ao meu lado. Olha, aparecendo aqui como mágica, nós temos aqui uma balança. Por quê? Porque a balança, ela dá essa ideia aí de igualdade, porque os pesos, eles têm que estar em equilíbrio, não pode estar um mais pesado que o outro. Para que ocorra a medição correta, eles têm que estar sempre, lembra dessa palavra, em equilíbrio. E daí vem o nome de igualdade. Então, esses dois pratos é para indicar a quantidade de produto que o consumidor está comprando. Nesse caso, que está mostrando aqui, a comerciante colocou potes de doce, todos do mesmo formato e com a mesma quantidade, em uma balança que está em equilíbrio, como vocês podem observar. Analise a imagem e nós vamos aqui fazer juntos, analisar e nós vamos marcar qual é verdadeiro e qual é falso, tá bom? Então, olha aqui comigo. Nós temos a balança, ela está em equilíbrio, tem os potes de doce e também tem os pesos que são indicados. Vamos lá. Naquela ponta, nós temos ali 6 potes de doce e um peso de 2 quilos. E aqui, ao meu lado, nós temos um pote de doce, um peso de 3 quilos, um peso de 2 e mais outro de 2. Começando aí, olha só, se ela, a comerciante, tá? Se ela retirar o pezinho de 3 quilos do prato da direita, a balança permanecerá em equilíbrio? Vamos lá. Se ela tirar esse pezinho de 3 daqui, ó, a balança vai permanecer em equilíbrio? Essa é fácil, não é? Sim ou não? Não. Então, ela é falsa. Por quê? Porque se tirar o peso de 3 quilos aqui, não vai ficar mais igual. Não será uma igualdade. A balança vai ficar em desequilíbrio. Certo? Porque um lado vai pesar mais que o outro, tá? Então, vamos marcar aqui na nossa primeira alternativa, ela é falsa, tá certo? Vamos continuar, então, analisando aqui comigo? Olha a nossa balança para que a gente possa responder a nossa segunda afirmação, tá bom? Diz assim, se a comerciante retirar um pezinho de 2 quilos do prato da direita e 2 da esquerda, a balança voltará a ficar em equilíbrio? Então, estão aqui, ó, todos os pesos, tá? Aqui na nossa balança. Se tirar 2 de um lado e o peso 2 do outro, ela vai continuar em equilíbrio? Sim ou não? Sim, porque está tirando o mesmo peso de cada lado. Então, a balança tem que estar em equilíbrio. O que tem de um lado tem que estar no outro. Se eu retirar de um lado, eu também vou ter que retirar do outro. Assim como se eu acrescentar de um lado, eu também tenho que acrescentar do outro, para ela permanecer sempre em equilíbrio, tá certo? Então, essa alternativa aí, vamos lá, ela é verdadeira, tá certo? Tá aí o nosso V de verdadeiro. E o que mais? Professor, e qual é o peso aí desses potes de doce, né? Tô curiosa aí. Qual será o peso? Não tá falando qual é o peso dele, mas nós vamos já descobrir. Vamos para a nossa terceira afirmação? Olha lá. Diz que cada pote de doce tem 2 quilos. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos analisar juntos comigo? O que eu posso fazer? Eu posso ir tirando algumas coisas que tem de um lado e do outro, não tem? O que tem de um lado e do outro aí, que são iguais? Ora, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar um pote de doce de cada lado, já aquele pote que está lá isolado,
e um peso de 2 quilos. Posso tirar um peso de 2 quilos de um lado e do outro e um pote de cada lado. Se eu tirar isso dos dois lados, o que vai ficar? Vai ficar um peso de 3 e um peso de 2, ou seja, 5 quilos, e do outro lado, 5 potes. Ou seja, cada pote de doce vai ter 2 quilos? Não. Se eu tenho 5 quilos aqui e se eu tenho 5 potes lá, significa que cada pote equivale a 1 quilo, certo? Vamos verificar isso? Vamos fazer isso aqui? Marcar a verdadeira, se é verdadeiro ou se é falso. É falso. Por quê? Olha lá, ó, tirando daqui, tirando de lá o peso de 2 e um pote doce de cada lado, a gente verifica que tem que ficar igual. Então, 5 tem que ser igual a 5. 5 quilos tem que ser igual a 5. Significa que cada pote de doce equivale a 1 quilo. Tá certo? Sendo assim, a gente vai para a nossa próxima afirmação. Vamos dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? A balança está em equilíbrio, voltou ali, continua, significa que os pesos estão aí, ó, iguais, certo? Se a comerciante retirar um pezinho de 2 quilos do prato da direita e 2 potes de doce da esquerda, a balança voltará a ficar em equilíbrio? Sim ou não? Vamos lá. Ora, professora, cada pote doce a gente descobriu que vale quantos quilos? 1. Ou seja, se ela tirar 2 potes e 2 quilos do outro lado, o que vai acontecer? Ela está tirando a mesma quantidade de cada lado. Então, para continuar em equilíbrio, o que tira daqui tem que tirar de lá. Então, ela vai estar tirando o mesmo peso. Então, significa que a balança vai continuar em equilíbrio, certo? Tira 2 daqui, tira 2 daqui, então pronto. A balança permanece em equilíbrio. E essa afirmativa, ela é verdadeira, como vocês podem ver aí na nossa marcação. Entenderam? Nós trouxemos esse exemplo aqui para mostrar essa ideia do que é a igualdade matemática e a gente usou a balança como exemplo, tá? Então, sempre deve permanecer em equilíbrio. Se eu acrescentar de um lado, eu tenho que acrescentar do outro também. Se eu retirar de um lado, eu tenho que retirar do outro também. E se eu tenho valores desconhecidos, eu posso descobrir. Como que eu posso descobrir? Ora, eu vou sempre tentando fazer a balança ficar em equilíbrio. Então, eu vou tirando daqui, vou tirando dali, até descobrir o valor desconhecido. E nós descobrimos, por exemplo, o peso do pote de doce, certo? Que equivale a 1 quilo, tá certo? Agora, vamos a essas propriedades na matemática. Se eu tenho uma igualdade matemática, eu tenho algumas propriedades. E é o que nós vamos aprender na nossa cartela. Vamos lá? A nossa primeira propriedade aí é a propriedade reflexiva. O que é essa propriedade, professora Valcineide? Diz assim, ó, que todo número é igual a si mesmo, ou seja, A é igual a A. Todo número é igual a si mesmo. Estou falando de mesma quantidade, tá? Então, eu posso colocar aqui esses exemplos. 3 é igual a 3, 7 é igual a 7 e 23 é igual a 23. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira propriedade, a propriedade reflexiva. Lembra do espelho? Tá bom? E esse sinal de igual aqui, ó, lembra da balança, sempre tem que estar em equilíbrio. O que tem aqui também tem que estar aqui, tem que ser igual, tá? Isso chama-se igualdade matemática. Temos mais alguma propriedade? Nós vamos trabalhar cada uma delas. A nossa próxima propriedade é a propriedade simétrica. Como assim, professora? Dados dois números, A e B, se A é igual a B, então B é igual a A. Como? Se eu tenho uma igualdade e eu digo que x é igual a 2, então isso pode ser simétrico, eu posso inverter. Então, 2 também é igual a x, tá certo? Posso escrever dessa outra forma que eu vou estar dando a mesma informação, tá ok? Essa é a propriedade simétrica da igualdade. Lembra da simetria? Então, essa é a nossa propriedade matemática da igualdade. Se eu digo que 4 é igual a A, então A é igual a 4, tá? Posso mudar aqui, ó, que a igualdade vai permanecer a mesma, tá ok? Tudo certo, então, até aí?
Nós vamos usar todas essas propriedades depois na resolução de problemas. Mais uma propriedade aqui na tela para vocês. Vamos para a nossa terceira. Qual é a nossa terceira propriedade? Observem aqui. É a propriedade transitiva da igualdade. Eita, professor, o que isso significa? Dados três números, A, B e C. Se A é igual a B e B é igual a C, o que vai acontecer aqui, gente? Então, A vai ser igual ao terceiro número. De novo, A é igual a B, certo? Mas quem é B? B é igual a C. Então, ó, A vai ser igual a quem? A é igual a C. Como eu posso escrever isso matematicamente? Olha esses exemplos aqui com número. Nós temos os dois exemplos aqui, ó. Se A é igual a 3 e 3 é igual a B, significa que A é igual a B. Tá certo? Não entendi, professora. Vamos mais um exemplo então aqui, ó. O exemplo B. X é igual a Y. Mas Y é quem? Y é igual a 5. Então, X é igual a 5. Tá certo? Ok? Então, ó, X é igual a 5. Essa é a propriedade transitiva da igualdade, tá? Por isso que o nome é transitiva, tá? Transpõe, tá ali indo para o terceiro, tá ok? Temos uma propriedade muito importante agora, que nós usamos no nosso exemplo lá da balança, tá? Vamos lembrar sempre disso. Nós vamos para uma propriedade que é a quarta propriedade, é a propriedade da adição e subtração. E nós vamos lembrar do que nós começamos aqui na nossa aula. O que nós fizemos lá na balança? Para você colocar em equilíbrio, se você tirar de um lado, você tira do outro também. Propriedade aí da subtração. Tira de um lado, tira do outro. A mesma coisa se eu adicionar. Se eu colocar um pezinho do lado, eu tenho que colocar esse mesmo peso do outro lado, porque a balança vai continuar em equilíbrio. Senão, ela não vai se equilibrar, então não vou conseguir calcular o peso e isso não é uma igualdade matemática, tá certo? Vamos à nossa cartela para a gente usar esses exemplos aí numericamente. Diz assim essa propriedade da adição e subtração também. Toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade. Foi o que nós fizemos lá. Tem que manter em equilíbrio. Mas isso acontece quando retira de ambos os lados da igualdade. Vamos a um exemplo? Olha aqui, nós temos 5 igual a 5. O que acontece se eu adicionar 2 de um lado? Eu vou ter que adicionar também do outro. Se eu adicionar 2 em ambos os lados, vai continuar em equilíbrio. Por quê? Porque, ó, 5 mais 2 é 7. E lá do outro lado também, ó, 5 mais 2 é 7. Então, a igualdade permanece. Essa é a propriedade, tá bom? Adição e subtração. Então, mais uma vez, se eu adicionar de um lado, eu também adiciono do outro, porque aí a igualdade permanece, tá? 5 é igual a 5 e continuou, ó, 7 é igual a 7. Não precisa ser o mesmo número, tá? Se eu estou adicionando, é claro que esses números vão mudar, mas o resultado, eles têm que ser iguais, tá? Tem que permanecer aqui a nossa igualdade. Da mesma forma, se eu subtrair, nós usamos um exemplo aqui, adicionando, e agora nós vamos usar o exemplo subtraindo. Se eu subtrair 2 em ambos os lados, a igualdade permanece? Permanece. Se eu subtrair 2 de um lado e 2 de outro, 5 menos 2 é 3, e 3 é igual a 3, porque 5 menos 2 também é 3, tá certo? Então, mais uma vez, se eu adicionar ou subtrair, eu tenho que adicionar ou subtrair em ambos os lados para que a igualdade permaneça, tá? Essa é a propriedade. Tá ok? Compreenderam até aqui? Se isso acontece na soma e na subtração, isso também vai acontecer na multiplicação e na divisão. Toda igualdade se mantém, vai continuar em equilíbrio, quando você multiplica ou divide a mesma quantidade, novamente, de ambos os lados da igualdade.
exceto para o número 0, tá? Pois não existe divisão por 0, como nós já aprendemos em aulas anteriores. Como isso funciona na prática, professora Valcineide? Vamos então aos nossos exemplos. Olha aqui, ó, nosso primeiro exemplo, 6 é igual a 6. Se eu multiplicar por 2 em ambos os lados, a gente vai perceber que a igualdade permanece. Então, eu vou multiplicar 2 de um lado e 2 do outro. 6 vezes 2 é 12. Então, 12 é igual a 12. A igualdade permanece. Tá certo? Parece bem simples, né? Mas depois nós vamos usar isso para descobrir valores desconhecidos, tá? E agora, com a divisão. Se eu dividir por 3 em ambos os lados, nós veremos também que a igualdade permanece. Se eu dividir por 3 aqui, eu vou ter que dividir por 3 do outro também. Ser dividido por 3 é 2, então, ó, 2 igual a 2, a igualdade permaneceu. Tá ok? Então, tá aí as propriedades da igualdade matemática, tá? E nós fizemos tudo isso por quê? Porque nós utilizamos essas propriedades para descobrir valores desconhecidos, tá certo? Para resolver problemas. E nós vamos começar a utilizar essas propriedades agora. Então, observe muito atentamente, porque no lugar de alguns números, vai ter alguns símbolos e nós iremos descobrir quais são esses símbolos usando as propriedades, tá? Vamos à nossa cartela, então? Temos o primeiro exemplo aí, tá? Que é problema envolvendo igualdade. Diz assim, qual o valor do... Esse triângulo é uma letra, tá bom, grega, que é chamada de delta. Qual o valor do delta que satisfaz a igualdade? Então, nós temos aqui uma igualdade. 3 mais delta é igual a 5 mais 6. Se é uma igualdade, vamos lá. Se é uma igualdade, significa que esses valores aqui são o quê? Se tem o igual aqui, significa que eles são iguais. Então, o valor de um lado também é o valor do outro. Como é que a gente vai descobrir, então, o valor do delta? Nós vamos utilizar as propriedades matemáticas, tá bom? O que a gente vai fazer? Ora, nós vamos resolver, isso é chamado de equação, nós vamos resolver deixando o delta aqui sozinho com algum número aqui desse lado. Porque se ficar só um número aqui desse lado, eu vou descobrir que delta vai ser igual a esse número, certo? Então, o que eu faço? Eu vou ter que tirar esse 3 daqui, ó. Mas se eu tirar 3 daqui, eu vou ter que tirar do outro lado também, tá? Isso é uma igualdade. Então, se eu tirar de um lado, eu vou tirar do outro. Como é que eu tiro esse 3? Só eu colocar um menos 3 aqui desse lado e do outro também, certo? Vamos lá, então. Olha aí as propriedades. Se eu subtrair de um lado, eu também vou subtrair de outro. Então, nós vamos subtrair o 3, que é para tirar esse outro 3 aqui, ó. Então, vai ficar 3 menos 3. Quanto que é 3 menos 3? 0. E eu vou colocar menos 3 do outro também, tá? Para permanecer a igualdade, tá? Então, vamos resolver isso daí. 5 mais 6 é 11. E 11 menos 3, quanto que é 11 menos 3? 8. Então, ó, o nosso delta é igual a 8. Tá certo, gente? Descobrimos, então, aí o valor desconhecido. Como que nós descobrimos? Utilizando as propriedades da igualdade, tá certo? Então, se eu subtrair de um lado, eu subtraio também do outro. E por que a gente subtraiu por 3? Porque nós queríamos deixar o triângulo sozinho, para que ficasse assim, ó, triângulo é igual a algum valor, ok? Isso significa, então, se o triângulo é igual a 8, significa que eu vou colocar no lugar do triângulo 8. Então, 3 mais 8 é igual a 5 mais 6. Quanto que é 3 mais 8? 11. Quanto que é 5 mais 6? 11. Então, tá aí a nossa igualdade. 11 é igual a 11, tá certo? Isso é uma igualdade matemática. Os números que estão de lado não precisam ser exatamente iguais ao que está do outro. Nós vimos isso lá na nossa balança do início, lembra? Nós tínhamos potes de doces de um lado e nós tínhamos pesos de tamanhos diferentes do outro. Então, os dois lados, eles estavam com as mesmas coisas? Não. Mas os dois lados tinham o mesmo peso, tá? Estavam em equilíbrio, tá certo? Isso é importante a gente lembrar para que a gente possa, então, descobrir esses valores desconhecidos. E nós trouxemos mais exemplos ainda. Nós começamos aí utilizando, então, o quê? Nós utilizamos a propriedade da subtração e da adição. Se eu tirei de um lado,
tirei do outro para descobrir o valor do delta, certo? Mas eu também posso utilizar da multiplicação, da divisão, tá ok? É o que nós iremos fazer agora, tá? Vamos ao nosso exemplo de número 2 na cartela para vocês. Olha só, nós usamos adição naquela hora, né? Eu falei que eu usava multiplicação agora, mas não é não, é subtração. Olha o nosso exemplo de número 2 na tela, vamos ler comigo. Diz assim, ó, um certo número adicionado a 15 é igual a 22. Que número é esse? Ora, não sei quem é esse número. Então, eu vou chamar esse número de alguma letra, tá? Vamos chamá-lo de N, N de número, tá certo? Então, eu escrevo matematicamente assim, ó, N, esse número, mais 15 é igual a 22. Quem é esse N? Vamos lá. Que número mais 15 vai ser igual a 22? Calma aí, só pensem que a gente vai já dizer que número é esse, tá? Vocês já sabem, não é? O que a gente faz aqui? Nós vamos utilizar a propriedade da subtração. O que eu faço para deixar esse N aqui sozinho? Eu vou ter que tirar o 15, professora. Vamos eliminar esse 15. Como é que a gente elimina esse 15 aqui, ó? A gente vai subtrair 15, tá? Então, significa que eu vou subtrair 15 de um lado e vou subtrair 15 do outro também, tá certo? Então, ó, 15 menos 15 é 0 e 22 menos 15 é quanto? 7. Repete o N, N é igual a 7. Professora, eu já sabia, porque que número mais 15 dá 22? É o 7. 7 mais 15 é igual a 22. E você pode reescrever essa igualdade, tá certo? Então, eu posso colocar aqui, eu já sei que o N é 7, então, ó, 7 mais 15, deixa eu melhorar esse mais aqui, 7 mais 15 é igual a 22, continua a mesma coisa. Pronto, reescrevi, tá certo? Com o valor que nós descobrimos, N é igual a 7. O valor desconhecido, esse número, ele é igual a 7, tá certo? Tudo bem até aqui? Podemos elevar o nível agora, vamos para mais um exemplo e a gente vai usar outras propriedades, tá certo? Vamos lá então, olha para o exemplo de número 3. O que diz esse exemplo aí? Vamos lá. Qual o valor de, mais uma letra grega aqui, esse é o alfa. Qual o valor de alfa que satisfaz a igualdade a seguir? Então, eu tenho aqui, ó, 2 alfa, significa que o 2 está multiplicando, 2 vezes alfa menos 4 é igual a 18. Professora, como é que eu vou descobrir o valor desse alfa? Vamos lá? O que a gente faz? A gente deixa ele sozinho. O que eu faço para deixar ele sozinho? Vou tirando os números. Desse lado aqui, ó, a gente tira primeiro o menos 4. Como é que eu faço para tirar esse menos 4 daí? Se eu tirar aqui esse menos 4, lembrando que o que eu fizer de um lado tem que fazer do outro. O que eu faço? Eu vou adicionar 4. Por quê? Porque menos 4 com mais 4, 4 menos 4 é quanto? 0, certo? Então, olha lá, eu vou adicionar 4 em ambos os lados, nos dois lados, senão não fica equilíbrio. Então, colocando mais 4 aqui, colocando mais 4 do outro lado também, a gente só resolve. 4 menos 4 é 0, então vai ficar só o 2 alfa de um lado. E aqui do outro lado eu vou resolver 18 mais 4. 18 mais 4 é quanto? 22. E agora, professora, vamos apagar tudo aqui. Eu tenho 2 alfa é igual a 22. Esse 2 está multiplicando, lembra? O que a gente faz para deixar o alfa agora sozinho? Eu vou ter que tirar esse 2 que está multiplicando. O que eu faço então? Eu vou dividir ambos os lados por 2. Porque aí o nosso alfa ficará sozinho. Então, ó, dividindo em cada lado por 2, ó, 2 dividido por 2 é quanto? 1. Então, aqui, ó, alfa, não precisa colocar 1 aí, né? E do outro lado, eu vou resolver a nossa divisão. 22 dividido por 2 é igual a 11. Tá certo? Então, eu descobri que o nosso alfa é igual a 11. Se o alfa é igual a 11, vamos reescrever, então, a nossa igualdade? O que diz a nossa igualdade? Diz que 2 vezes alfa menos 4 é igual a 18.
significa que vai ser 2 vezes, quem é o nosso alfa? 11. Significa que 2 vezes 11 menos 4 é igual a 18. E é isso mesmo, porque 2 vezes 11 é 22 e 22 menos 4 é igual a 18, tá? Então, nós temos aí a nossa igualdade matemática e nós utilizamos as propriedades para resolver, tá certo? Professora, como é que eu faço? Qual é a ordem mesmo? Olha lá, você sempre vai deixar o símbolo ou o valor que você quer descobrir, o valor desconhecido sozinho. Então, deixa ele sozinho, então você vai tirando todos os elementos que estão próximos a ele. Então, se você precisa retirar um número, você vai ter que subtrair. Se para retirar precisar adicionar, então você vai adicionar. Para você tirar uma multiplicação, você vai ter que fazer o quê? Dividir. Para tirar uma divisão, você vai multiplicar, tá certo? Lembrando de sempre de fazer isso em ambos os lados, tá ok? Combinado? Agora eu acho que vocês estão craques, não é? Vamos aí para o nosso exemplo de número 4, que nós vamos agora fazer o teste. Diz assim, ó, calcule o valor de A para a igualdade. Qual é a nossa igualdade? A menos 5 é igual a 3 ao quadrado. Isso significa que eu vou ter que descobrir o valor de A. E como que eu vou descobrir o valor de A? Utilizando as propriedades. Mas eu já posso resolver alguma coisa aqui, não posso? Olha lá, eu tenho 3 ao quadrado, não tenho? Então, 3 ao quadrado, eu sei resolver isso daí. 3 ao quadrado, nós já aprendemos, 3 vezes 3 é igual a 9. Pronto. Reescrevi a nossa igualdade, resolvendo ali o 3 ao quadrado. E agora, quem é o A? Professora, eu posso fazer direto? A menos 5 é igual a 9. Então, que número que menos 5 vai ser igual a 9, gente? Isso mesmo, é esse número aí que já está aqui na tela, né? Vocês já estão vendo a resposta. Mas como é que eu faço? Vou utilizar a propriedade. Se eu quero tirar aqui, ó, deixar o A sozinho, vou ter que tirar o menos 5. Então, para tirar esse menos 5, eu vou adicionar o 5, certo? Por quê? Porque 5 menos 5 vai ser 0, o A vai ficar sozinho. E aqui do outro lado, resolve, 9 mais 5 é igual a 14. Então, o A aí, o valor desconhecido, é igual a 14. Posso reescrever essa equação? Posso. Vamos colocar ali o valor dele. Diz que A menos 5 é igual a 3 ao quadrado. Então, quem é o A? O A é 14. Então, 14 menos 5 é igual a 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado mesmo? 9. Tá? 14 menos 5 é 9, 3 ao quadrado é 9. Então, tá aí a nossa igualdade matemática. Tá certo, gente? Lembrem-se sempre disso. Quero mostrar aqui para vocês que nós usamos um exemplo de divisão, mas você pode colocar esse exemplo de divisão também em forma de fração. Olha aqui, ó, esse exemplo. Vamos lá. 2 vezes N é igual a 24. Qual é o valor desse N? 2 vezes um número é 24. Quem é esse número? Ora, já sei, professora. Já sei fazer mentalmente. Já sei que número é esse. Como eu faço isso provando matematicamente? Eu vou ter que deixar o N sozinho. Para deixar o N sozinho, o que eu faço? Vou ter que tirar esse 2 que está multiplicando. Então, para tirar ele, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir. Dividir por quanto? Por 2, porque 2 dividido por 2 é 1. Aí eu vou dividir de um lado e de outro. E você pode representar isso em forma de fração, tá? Ó, 2. N dividido por 2 e aqui também, ó, 24 dividido por 2. Tá certo? Porque no nosso exemplo estava assim, ó, em divisão normalmente, tá? Mas lembrando que a fração é uma divisão. Então, pronto. Por quê? Porque aí, ó, fica bonita a nossa visualização, né? Porque 2 dividido por 2, ficou quem ali? O N. E 24 dividido por 2 é quanto? 12. Então, o nosso número desconhecido aqui, ó, é igual a 12. Tá certo? Vamos escrever isso? 2 vezes N, quem é o N? 12. Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Tá certo? Então, tá aí
um exemplo prático aí da utilização da propriedade da igualdade na nossa aula, tá ok? Eu agradeço muito a participação e a atenção de todos vocês e nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Até a próxima!